Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus, o Senhor seja conosco nessa noite. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor. Senhor, realmente nós queremos colocar as nossas vidas no Teu altar, para que o Senhor possa ser o nosso Rei. Reina na nossa vida. Senhor Jesus, em tantas situações, em meio a tantas lutas, Senhor, queremos colocar a nossa vida no Teu altar. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite. Senhor, reina na nossa vida. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Quem quer colocar a sua vida no altar nessa noite, levanta e vamos invocar o Senhor. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Amém. Irmãos, hoje teremos duas mensagens em uma. Então são muitos pontos, a gente vai abordar de forma bem resumida alguns pontos e os irmãos vão complementar a mensagem no compartilhar, amém? Que tal se nós orássemos, lêssemos 1 Samuel 3, versículo 1, vamos ler o versículo 1 e orar ler o versículo 10, amém? Senhor Jesus, amém. De pé, amém. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Amém, versículo 10. Então veio o Senhor, aí ali esteve, e chamou com as outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, Senhor. Amém. Vamos falar uns para os outros esse versículo 10? Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Oh, o Senhor veio. Amém. Amém. Oh, e chamou das outras vezes. Amém. Aleluia. Chamou Daniel. Amém. 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 Aleluia. Fala. Fala, Senhor. Fala. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém, que em meio a uma situação de degradação do povo de Israel, na época de Samuel, o Senhor encontrou alguém consagrado para o servir. Senhor Jesus. E a história de Samuel começa em 1 Samuel, versículo 2, com a história de sua mãe. Um exemplo de mãe para nós. Amém? Amém. No versículo 2, começa a falar a história de Ana. Falando de Eliú, né, o marido de Ana, tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Este homem subiu à sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, Ofni
e Finéias como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava ainda, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Amém. Irmãos, em meio a uma situação negativa, Ana pôde se voltar ao Senhor. Muitas vezes a gente passa por situações difíceis. Eu mesmo estou passando algumas, né? Mas graças ao Senhor, irmãos, porque o Senhor precisou levantar essa situação. Aqui está dizendo que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Eu creio que se ela não tivesse passado por essa situação difícil, ela não tinha se voltado ao Senhor. Senhor Jesus. Porém, Ana, ela não permaneceu naquela condição de derrota. Ela não se conformou com a condição dela. Sabe o que ela fez? Ela foi orar. Senhor Jesus. Versículo 10. Levantou-se Ana e, como amargurada de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmãos, em meio a uma situação de luta, de perseguição, de problema, irmãos, nós precisamos muitas vezes chorar ao Senhor, nos voltar ao Senhor para que o Senhor mude a nossa sorte. E não só isso, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição da tua serva e de mim te lembrares, a tua serva te não esquecerdes e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aleluia, irmãos. Que em meio a uma situação difícil, Ana orou. E não só isso, ela fez um voto e consagrou a vida de seu filho, que pôde fazer uma grande obra, que nós vamos ver mais a seguinte. No versículo 20, ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho e chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Aleluia, que o Senhor atendeu a essa oração. Senhor Jesus. Porém, Samuel, assim que nasceu, que foi desmamado, ele foi levado para a casa de Eli. Na casa de Eli, a situação não era muito boa. Lá havia os filhos de Eli, e mesmo Eli, como nós lemos, não tinha um viver que expressava o Senhor na sua casa. E Samuel foi introduzido dentro desse lar, com vários problemas. No capítulo 2, a partir do versículo 12, ele começa a relatar sobre os filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, Belial, filho de Belial, e não se importavam com o Senhor. Foi nessa casa que Samuel foi introduzido, né? Porém, ele não se contaminou com a influência desse lar, né? Por quê? No versículo 18, ainda do capítulo 2, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano lhe trazia, quando, como seu marido, subia a oferecer sacrifício anual. Senhor Jesus. A mãe de Samuel, apesar de não criar ele, ela sempre esteve presente em oração, antes mesmo de seu filho nascer. Irmãos, eu tive essa experiência de, graças ao Senhor, poder orar pela minha filha antes dela nascer.
Isso é maravilhoso, irmãos. Nós temos que consagrar os nossos filhos. E não só depois que os nossos filhos nascem, né? Nós precisamos ter um acompanhamento para que os nossos filhos não caiam em degradação. A questão da disciplina, a questão de você cuidar dos seus filhos. Eu quero ler aqui para os irmãos um trecho desse livro, Casamento e Família, que fala a respeito dos filhos de Eli, né? O papel da mãe. Na Bíblia não há nenhum registro sobre a esposa de Eli, mas devemos perguntar-nos se o papel dela, nesse caso, não seria importante, uma vez que Eli era alguém ocupado em servir a Deus. Realmente o papel das mães em relação aos filhos é de extrema importância, já que eles passam a maior parte do tempo com elas. A responsabilidade aumenta se o pai, assim como Eli, estava envolvido no serviço a Deus, e por isso tem de se ausentar de casa frequentemente. A mãe precisa constantemente buscar sabedoria e graça de Deus para criar os filhos. Entre muitas questões, observamos que, em geral, a mãe exercita muito mais amor do que disciplina, e o resultado é filhos mimados, que não aceita a disciplina de ninguém. A criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Isso é Provérbios 29, 15b. É preciso criar os filhos no equilíbrio harmonioso do amor e disciplina. Então, irmãos, a casa de Eli faltou essa disciplina para os filhos, para os seus filhos, né? Mas Samuel, apesar de estar nesse lar, não entrou nessa condição caída, porque ele tinha uma mãe que intercedia, que orava por ele. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, amém. Agora vamos ler o primeiro capítulo de Samuel. Samuel 3, capítulo 1. Amém? Versículo 1. O irmão César vai dar sequência agora aqui no... O jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Visões não eram frequentes. Amém. Amém. Senhor Jesus. Pela oração de Ana. Consagrar não só os nossos filhos carnais, como também os nossos filhos espirituais ao Senhor. Toda a história, irmão, de Samuel começou por meio da oração. Então aqui uma grande deixa para nós. Como nós precisamos, nesses dias, orar de uma maneira desesperada. Ali na história de Ana, fala que ela demorou diante da presença do Senhor. Não foi aquela oração rápida, não. Ela se ateve ali na presença do Senhor de uma maneira bem demorada, até no versículo, voltando um pouquinho, capítulo 1, versículo 12, fala, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Então, hoje, irmãos, nós somos encorajados, nós que somos pais, não só que temos filhos, né, carnais, mas os irmãos também que ainda não casaram, mas têm muitos filhos espirituais. Precisamos também ter esse coração de Ana, entregar esses filhos ao Senhor, para que o Senhor possa dar uma direção, possa conduzi-los, para que toda a vida deles possam ser entregues totalmente ao Senhor. E aí no capítulo 3, ele já começa, irmãos, dando uma dica maravilhosa aqui, né? O jovem Samuel servia ao Senhor. Que encorajamento para todos os jovens. Desde cedo, Samuel estava ali
servindo ao Senhor. Ele não estava diante de um computador, brincando, fazendo um monte de coisas, né? Ele estava servindo ao Senhor. É muito bom, aqui tem muitos jovens que servem na música, servem no serviço de crianças. Isso, irmãos, é algo que nós precisamos continuar orando, para que os nossos jovens, eles continuem realmente com esse coração de servir ao Senhor de uma maneira voluntária. Aqui diz, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Então, a partir daqui, irmãos, dessa consagração de Samuel, o Senhor resolveu quebrar o silêncio. Aqui, quando fala que a palavra do Senhor era muito rara, devido a toda a situação que até o irmão Daniel colocou, naquela época, já de juízes, não havia rei para reinar sobre as pessoas. Estavam ali, cada um, fazendo o que bem queria. E também o serviço sacerdotal estava totalmente degradado. Estava prestes a desaparecer. Então o Senhor, por meio desse jovem, desse menino, podemos dizer assim. Então o Senhor, a partir de Samuel, acabou esse jejum da palavra. Agora houve abundância do falar do Senhor. O Senhor pôde contar com alguém naquela época que pudesse comunicar a sua palavra. Só para mostrar, irmãos, a importância de Samuel naquela época. E também ele fala aqui que as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder ver. Isso aqui, irmãos, é algo que todos nós estamos sujeitos a ficarmos velhos. Quando nós ficamos velhos, a tendência é nós perdermos a nossa visão, como estava acontecendo naquela época. Então, em meio a essa condição de velhice, de degradação, então o Senhor veio ao encontro desse jovem. E diz assim no versículo 3, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor chamou o menino. Em outras palavras, irmãos, o serviço sacerdotal naquela época estava sumindo. É por isso que o Senhor esteve por tanto tempo em silêncio, sem falar, sem mostrar as coisas para o povo de Israel. Mas aqui, antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor levantou o jovem Samuel. Senhor Jesus! Isso, irmãos, é para nós percebermos a importância dos jovens hoje na obra do Senhor. E o detalhe é que ele começou a servir desde cedo, né? Desde muito cedo. Mesmo ainda menino, lá estava ele ministrando, servindo ao Senhor, cooperando com Eli ali, diante do tabernáculo ali, ou melhor, aqui já era o templo, perdão. Então, ali ele percebeu todos os serviços que Eli fazia, e ele também seguiu o mesmo caminho. O versículo 4 fala, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Ele respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Então aqui, na verdade, irmãos, Samuel, ele nem tinha experiência ainda de ouvir o Senhor. Ele nem reconhecia ainda a voz do Senhor. Mas o Senhor já estava ali preparando esse jovem para ter um novo começo.
só por causa do tempo, eu vou condensar esse negócio aqui. Então, eu só queria, a nossa parte dessa primeira mensagem, falando do chamamento de Samuel, mostrar primeiramente a importância de Samuel nesse contexto, naquela época ali, tudo que o Senhor usou ele para mudar toda uma era. Então, primeiramente, em relação a esse chamamento dele, ele foi chamado por 3 vezes, ele achou que era Eli que estava chamando, e somente na 4ª vez, que isso está no versículo 10, a partir do versículo 10, é que ele pôde entender quem realmente estava falando com ele. Não era Eli, mas era o próprio Deus. Por isso que no versículo 10 ele diz: então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, ou seja, abomináveis, e ele os não repreendeu. Então aqui, irmãos, Samuel inicialmente, ele foi chamado para, mais uma vez, avisar a casa de Eli que Deus não estava se agradando de todo aquele serviço que estava sendo oferecido naquela época. E é interessante, irmãos, a reação de Eli, inicialmente, foi uma reação tão religiosa, vamos dizer assim, porque no versículo 18 ele diz assim, ó: então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Puxa, irmão, já pensou se nós ficássemos sabendo que Deus vai destruir a nossa família, a nossa casa, porque aquilo que nós estamos fazendo não está adequado, e nós simplesmente vamos dizer que seja feita a vontade de Deus? Não é isso, irmãos, que o Senhor queria daquele serviço ali, daquela casa. O Senhor estava esperando ali um arrependimento da parte de Eli e também seus filhos diante de tudo aquilo que eles estavam praticando. Mas enquanto essa situação, enquanto amadurecia a condenação da casa de Eli, Deus estava concedendo da sua graça a Samuel. Aqui no versículo 19 diz assim, ó: crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Então aqui, irmãos, é por isso que nós dissemos que o Senhor agora, ele encontrou alguém que ele pôde contar e falar livremente. Então aqui o Senhor estava confirmando Samuel como o profeta de Israel naquela época, né? Graças ao Senhor, porque isso mostra, irmãos, que o Senhor, ele não para de trabalhar em relação ao seu propósito. Ainda que estava tudo se degradando, mas o Senhor, ele teve um novo começo aqui. E é interessante que no versículo 21 ele fala: continuou o Senhor a aparecer em Silo. Então, já que ele esteve tanto tempo em silêncio, agora ele começou a falar, começou a aparecer. Veja só, irmãos, a importância de um ministro que tem a sua vida totalmente consagrada a Deus, né? Aqui nós temos alguém que foi tão útil ao Senhor, né, para levantar novamente
tudo aquilo que estava se perdendo. Então isso, não somente aqui nesse versículo o Senhor estava confirmando, mas no capítulo 9, versículo 6 também, rapidamente aqui, também ele ainda como um profeta, tem uma palavra muito interessante, capítulo 9, versículo 6, ele diz assim, quando aqui as jumentas de Quis, que era o pai de Saul, elas se extraviaram, e ele foi enviado para procurar essas jumentas. E ali ele levou um dos moços com ele. E aí no versículo 9, Saul já estava querendo retornar, porque eles não estavam encontrando. Mas aqui tem uma palavra que diz assim, ó. Logo após ele querer retornar, o moço disse, porém ele disse, nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz, sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Olha que palavra interessante, irmãos, em relação a Samuel, né? Nesta cidade há um homem de Deus. Tudo que ele fala, sucede. Olha como é importante ter pessoas consagradas ao Senhor, né? As pessoas ali começaram a reconhecer ele como um verdadeiro profeta. Uma outra incumbência também que foi dada a Samuel foi a de um juiz. Como profeta, nós vimos aqui que ele foi reconhecido diante de todo o povo de Israel. E no capítulo 7, versículo 15 e 16, também mostra um pouco em relação a esse ofício também que ele tinha de juiz. Fala assim, e julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passava por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Então aqui uma outra incumbência que esse ministro Samuel recebeu foi de julgar o povo de Israel. Ele foi o último dos juízes, né? E ele também teve a oportunidade de ser fiel, de ser alguém respeitado, que não deixou ser levado pela condição de suborno, aquelas situações que aconteceram até mesmo com os filhos dele mais tarde. Então, graças ao Senhor que ele também como juiz foi alguém exemplar, teve um procedimento exemplar. E não somente isso, irmãos, por meio de Samuel, o Senhor também teve a oportunidade de restaurar o serviço sacerdotal. Mesmo ele não sendo da casa de Arão, ele também teve esse encargo, ele também serviu como sacerdote. Ele abriu uma porta para que todas aquelas pessoas que se consagrassem ao Senhor, também hoje no nosso caso, nós também podemos ser esses sacerdotes. E também nós somos, na verdade, né? Porque ele, tudo bem, ele era da tribo de Levi, mas ele não era da casa de Arão. Aqui nós vemos a importância, irmão, de Samuel em toda a sua vida, em todo o seu viver. Ele foi muito fiel em tudo aquilo que foi estabelecido para ele naquela época. Embora ele também teve as suas falhas. Mas uma coisa que nós queremos, assim, foi muito enfatizado nessa semana. O que fez Samuel a ter esse viver que cooperou tanto com o Senhor naquela época? O que ele tinha de diferente? O que levou ele a ter todo esse viver? Então, inicialmente, irmãos, nós queremos mostrar um princípio, né? Aquilo que nós já até apresentamos inicialmente, da importância dos nossos jovens estarem desde cedo servindo ao Senhor, né? Se apresentando ao serviço. Então, como ele começou muito cedo, e isso nós, que somos pais, também precisamos ter esse coração de encorajar os nossos filhos. Porque hoje, irmãos, os nossos filhos, eles não podem ser conhecidos como os filhos de Eli. Aqui diz que eles
no capítulo 2, versículo 12, fala que eles não se importavam com o Senhor. Irmãos, isso é muito triste hoje para nós como pais, que estamos hoje vivendo na vida da igreja, e ouvirmos isso. Os filhos do irmão tal, daquela família, eles não se importam com o Senhor. Isso é muito triste, irmãos. Então, diante disso, nós como pais fomos muito encorajados. Eu, pelo menos, eu fui bastante encorajado em relação a essa mensagem. A necessidade que hoje nós temos de conduzir os nossos filhos a amar, a servir, a conhecer o Senhor. Porque hoje, irmãos, quando nós permitimos que os nossos filhos, eles, até o versículo que o irmão leu de Provérbios 29, 15, quando nós permitimos os nossos filhos a fazerem, a eles andarem, a praticarem tudo aquilo que eles querem, a serem conduzidos por si mesmos, na verdade, nós estamos honrando mais os nossos filhos do que a Deus. Então nós não podemos criar meninos hoje, filhos mimados, conforme o irmão Daniel leu. Nós não podemos fazer isso, estragar os nossos filhos, deixando eles fazerem tudo aquilo que eles querem. Vamos até ler Provérbios 29, 15, que o irmão citou. Ele diz assim: Senhor Jesus, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. 17 também. Senhor Jesus. 17 também. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Hoje, irmãos, como nós precisamos disciplinar os nossos filhos. E aqui eu queria abrir um parênteses para dizer algo em relação a honrar a Deus, porque a maneira de nós honrarmos a Deus hoje é levando os nossos filhos, como Ana fez, a entregar a sua vida totalmente ao Senhor. Então hoje nós podemos tanto honrar a Deus como honrar os nossos próprios filhos, quando nós deixamos eles soltos, sem disciplinar, sem corrigir eles, sem repreendê-los. Então isso, irmãos, é muito sério. Nós não podemos fazer como Eli fez, que quando ele foi corrigir os seus filhos, corrigiu de uma maneira tão leve, que não causou efeito nenhum. O próprio Samuel, os seus filhos, no capítulo 8, fala que também eles não andaram no caminho do pai. Davi, ele não repreendeu em nenhum momento o seu filho Adonias. 1 Reis capítulo 1. Ele nunca foi contrariado, lá diz. Irmãos, eu tenho um filho pequeno, eu sei o que é isso. Como nós precisamos hoje disciplinar os nossos filhos. Porque se isso não acontecer, se nós não aproveitarmos as oportunidades que nós temos, o que será dos nossos filhos? Né? O que nós vamos esperar dessa geração? Aqui, nós podemos citar a família, o exemplo primeiramente, a família de Moisés. Moisés, mesmo ele vivendo ali por 40 anos, na casa de Faraó, mas o que levou a ele, irmãos, depois de 40 anos, ele tinha uma identidade. Ele, quando saiu para visitar os irmãos, até mesmo quando ele matou aquele egípcio, será por que ele fez isso? Ele poderia muito bem, já que ele estava num lugar, num ambiente aparentemente bom, onde ele tinha tudo, o que levou ele a tomar essa atitude? Na verdade, irmãos, foi a mãe dele. Ali, com certeza, a sua mãe, na oportunidade que ela teve, antes de entregar o seu filho Moisés, a filha de Faraó, ela com certeza teve a oportunidade de ajudar e muito a Moisés, mostrando que,
mesmo que ele estivesse indo ali para o palácio, junto com o faraó. Mas a sua mãe com certeza deve ter falado, ó, você está indo para um lugar onde eles adoram muitos deuses, mas nós servimos a um Deus único e verdadeiro. Com certeza a mãe de Moisés instruiu muito bem Moisés antes de entregá-lo à filha de Faraó. O mesmo exemplo, irmãos, até mesmo isso que nós estamos falando aqui, de Ana, vamos dizer, irmãos, nós podemos dizer que naquela época, a casa de Eli era um lugar onde dificilmente alguém poderia deixar o seu filho. Devido à condição em que se encontrava de degradação, ali fala que eles já faziam isso há tempo. Se tornou um costume deles. Mas mesmo assim, por que Samuel não se degradou? Amém. Por um lado, sabemos que a graça do Senhor estava sobre ele, né? A mão do Senhor estava sobre ele. Mas por outro lado, o que eu quero enfatizar, irmãos, a questão da mãe. A mãe também pôde instruir muito bem Samuel a ter um viver separado de toda a contaminação, de todas as coisas negativas, de tudo aquilo que aborrece a Deus. Então, Samuel também teve um viver exemplar. Hoje, irmãos, para a glória do Senhor, quando eu vou levar meu filho no colégio, todos os dias, eu aproveito a oportunidade para ir orando com ele. Porque eu sei que lá ele vai ter muitas outras coisas que serão apresentadas para ele. Para que ele possa entender, reconhecer que muitas coisas, até outro dia, ele chegou e falou, pai, quando eu crescer, eu quero fazer uma tatuagem. Irmãos, me perdoem, não tem nada contra os irmãos que têm isso aí, mas só quero... É algo que eu não quero isso para o meu filho. Aí eu tive uma oportunidade ímpar, irmão, de mostrar para ele o porquê que ele não deveria ter uma tatuagem. E ele entendeu. Graças ao Senhor, irmãos. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que, embora os nossos filhos, aqui tem muitos ainda filhos pequenos, né? Pais que têm filhos pequenos. Nós não podemos perder nenhuma oportunidade, irmãos. Muitas vezes nós achamos que eles não entendem nada. Prova isso que, graças ao Senhor pelo serviço de crianças, né? Muitas vezes o Felipe chega em casa falando das coisas que ele aprendeu com as irmãs. Graças a Deus por isso. Mas nós sabemos que nós não podemos também deixar só pelas irmãs do serviço de crianças, né? Eu estou enfatizando isso, irmãos, porque mesmo Samuel sendo fiel a Deus, nós podemos dizer, em relação ao serviço dele, ele foi irrepreensível. Mas em relação à prudência, porque a fidelidade é para com Deus, a prudência é com as pessoas que estão à nossa volta. Ele não foi alguém sensato em cuidar dos seus filhos. Só para a gente, rapidamente aqui. Senhor Jesus, segura o tempo. Vou encerrar, viu, Márcio? 1 Samuel capítulo 8, ele diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu-se filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Então isso aqui foi algo hereditário, né, que foi deixando de pai para filho. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, irmãos, isso aqui mostra que, embora todos nós possamos ser fiéis a Deus, se nós não tomarmos cuidado com os nossos filhos, nós vamos perdê-los. E não são um nem dois, são vários exemplos de irmãos que foram fiéis, foram usados por Deus, mas os seus filhos não seguiram o mesmo caminho. Que às vezes, irmão, nós temos tempo de cuidar, de visitar tantas pessoas, tantos lugares, e nós achamos que por nós estarmos servindo ao Senhor, está tudo tranquilo na nossa casa. Tudo bem, por um lado o Senhor realmente guarda, mas irmãos, nós precisamos dar mais atenção para a nossa casa. Precisamos olhar mais para os nossos filhos. Senhor Jesus,
Então, Samuel foi tal pessoa, né? Nós podemos dizer que o ministério de Samuel foi de falar por Deus, trazer a palavra em abundância ao povo. Foi alguém que teve oportunidade de julgar o povo de Deus. E também, como sacerdote, ele teve a oportunidade de levar muitas pessoas ao Senhor. Profeta, juiz e sacerdote. Depois disso, ele veio, ungiu a Saul como o primeiro rei. Saul teve 2 falhas, no capítulo 13 e no capítulo 15. E a pior coisa que aconteceu, irmãos, com Saul, não foi ele ter perdido o reinado, mas foi ele ter perdido a presença de Deus. A unção que estava sobre ele foi embora. Então esse foi o pior castigo para Saul. Aleluia. Amém. Então agora nós chegamos ao rei Davi. Amém. Então Davi é ungido rei. Coitado do tempo, hein? Pode ficar todo mundo tranquilo. Até às 10 horas da noite nós vamos embora. Amém. Então, a questão do rei Davi, ele foi ungido rei, né? Nós não vamos falar muito de Saul, vamos ficar só nessa questão que ele foi a primeira pessoa que foi ungida rei por Samuel, porque por causa da corrupção dos filhos de Samuel, o povo pediu um rei, né? E o Senhor acabou atendendo o desejo do povo. Só que Samuel, ele ungiu a Saul, e Saul depois ele cometeu 2 erros, né? Que ele desobedeceu ao Senhor, oferecendo um sacrifício que só o sacerdote poderia fazer, e depois o Senhor tinha ordenado que ele exterminasse os amalequitas, e ele preservou o melhor dos amalequitas, e não cumpriu a ordem do Senhor. Não é? Senhor Jesus. Por causa disso, o Senhor disse que o reino ia ser retirado de Saul, ia ter que ser ungido um novo rei, que ia ser de acordo com o coração de Deus. Né? Agora nós vamos até 1 Samuel, capítulo 16. Então, o Senhor, sempre que quer incumbir alguém de alguma responsabilidade, essa pessoa ela é ungida. Não é? Ela é enchida isso representa que a pessoa é enchida do Espírito e que ela recebe uma incumbência, um ministério para ser executado. Agora, com relação a Davi, o ministério que ele ganhou é ser rei. Mas a coisa que chama a atenção em Davi, assim como em Samuel, os irmãos colocaram bastante atenção no cuidado que a mãe dele teve sobre ele e a pessoa que ele se tornou. Davi também, a pessoa dele é muito importante. Todos os ministros que nós temos visto até agora, a pessoa do ministro é muito importante. Aquela pessoa sobre quem está a unção, essa pessoa, a pessoa que está recebendo a unção, ela tem que ser uma pessoa adequada. Então em Davi, nós vemos uma característica, nós vamos destacar aqui, uma característica bastante importante, que ele era uma pessoa que era um pastor. Né? Essa é a característica principal de Davi. Uma das características, né? Nós devemos ter essa característica também no nosso meio. Né? Então vamos ver aqui em 1 Samuel capítulo 16, quando Samuel foi ser ungido. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Então aqui o Senhor falou que já tinha escolhido um dos filhos de Jessé para ser o rei. Né? Agora vamos pular aqui para o 6. Não, vamos para o 5. Ele fala assim: é de paz, respondeu ele, né? Jessé respondeu: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos,
e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então, Eliabe é o filho mais velho de Jessé. Então, Samuel olhou para o filho mais velho de Jessé e falou: é esse aqui. Talvez baseado na experiência de Saul, né? Que ele era um homem alto, se destacava formoso, destacava na multidão. Ele olhou: esse daqui, ele é alto, ele é um rapaz formoso, está destacando aqui, então é ele. De acordo com a experiência anterior, é esse aqui. Daí o Senhor respondeu para ele: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então o Senhor está buscando para ungir as pessoas para serem seus ministros. Ele está olhando o coração, não é? Senhor Jesus, nós mesmos, a gente tem muita dessa experiência de olhar só para a aparência, não é? A gente olha as pessoas com quem nos relacionamos, a gente fala: esse daqui tem toda a cara que vai ser um irmão maravilhoso, esse daqui, se eu pregar o evangelho, ele vai aceitar. Aí você olha para o outro e fala: esse daqui de jeito nenhum, ele daqui não vai crer, acho que o senhor não tem jeito, é impossível que ele se torne um crente, né? Mas todos nós também, a gente tem experiência que aquele que você acha que nunca ia crer no Senhor, ele invoca o Senhor. E aquela pessoa que você falava: não, tem tudo para ser um irmão, ele ouve, mas não reage, né? Senhor Jesus. Então nós não podemos olhar pela aparência. O Senhor vê o coração, não é? Senhor Jesus. Também nós então temos que ter o coração também do Senhor, né, que deseja salvar todos os homens, não é? Senhor Jesus. Daí é o que aconteceu. O versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a esse escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Então perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então Davi estava fazendo o quê? Ele estava apacentando as ovelhas. Na verdade, a gente pode até deduzir aqui que ele era meio desprezado, né? Porque chegou o profeta lá para ungir o rei, mandou chamar os filhos, estavam os 7 mais velhos, e não mandou chamar o mais novo que estava lá apacentando as ovelhas. Nem se deu o trabalho de chamar o menino. Na hora que passou todos os filhos, não foi nenhum deles, aí Samuel falou: e aí, acabou os filhos? Ele falou: não, tem mais um, ele está lá cuidando das ovelhas, né? Tá, tinha até falar: esse daqui não tem jeito não, não é esse de jeito nenhum, então nem vou chamar. Senhor Jesus. Mas ele tinha essa característica, ele estava cuidando das ovelhas, né? Esse cuidado das ovelhas deu para ele as características que permitiu que ele fosse ungido rei, né? Senhor Jesus. Daí ele fala assim: mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unjo, pois este é ele. Este é ele. Amém. Que o Senhor possa olhar para nós e falar: este é ele. Amém. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou em ti. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, a partir daquele dia, Davi era uma pessoa que estava cheia do Espírito, né? Senhor Jesus, né? Por outro lado, né, fala assim, o versículo 14 fala o que aconteceu com Saul, né? Fala: tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Porque Saul não obedeceu ao Senhor, ele perdeu a unção que o Senhor tinha sobre ele, né, e acabou por ser atormentado, né? 1 João fala que nós temos a unção, que nos ensina todas as coisas, né? Então nós precisamos ser obedientes à unção que o Senhor tem nos dado, né? Ser sensíveis à voz do Senhor dentro de nós. Senhor Jesus.
Porque o resultado de não ouvirmos o Senhor é sempre algum tormento, né? Sempre que não obedecemos o Senhor, depois a gente é atormentado. Temos que arrepender, voltar para o Senhor, pedir o Senhor nos cobrir o seu sangue, não é? Então é melhor obedecer a unção. Senhor Jesus. Aqui é interessante, no 19 também fala assim, Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, o teu filho, o que está com as ovelhas. Né? Então, vários versículos aqui em Samuel falam que ele é aquele que está com as ovelhas. Né? Do outro episódio importante na vida de Davi, aqui é interessante também ver o seguinte: ele foi ungido rei, só que ele continuou cuidando das ovelhas. Né? Samuel foi embora, daí ele voltou lá para fazer o que ele fazia, que era cuidar das ovelhas. Né? E daí aconteceu que o povo de Israel estava em guerra com os filisteus. E dentre eles tinha um guerreiro que era o Golias. Isso está em 1 Samuel 17. Vamos ler a partir do 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dado de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Então tinha um guerreiro lá que era, depois falam, o duelista. Né? Ele tinha quase 3 metros de altura. E mais para frente fala assim que ele ficava desafiando o povo de Israel. Os exércitos colocava de frente um para o outro. Não é? Ele fala assim: parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Então não tinha ninguém que tinha coragem de enfrentar o Golias. Né? E Davi e os filhos de Jessé, os 3 mais velhos, se alistaram no exército e foram compor o exército de Israel. Né? E o Golias, no capítulo 17, versículo 16, fala assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Então, 40 dias, ele de manhã e à tarde, ele insultava o exército de Israel. Falava: não tem ninguém com coragem de vir lutar contra mim. Tal. Daí, e o Davi, ele estava cuidando das ovelhas, né? 17 fala assim: disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um éfa desse trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Daí vamos pular para o 19. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá pelejando com os filisteus. Versículo 20. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Então ele ainda estava cuidando das ovelhas, para ele cumprir a ordem que o pai dele tinha dado de levar alguma coisa para os irmãos dele que estavam na batalha. Ele procurou um guarda para deixar cuidando das ovelhas, para que nenhuma delas se perdesse. Senhor Jesus. Eu queria ler com os irmãos, todos nós já ouvimos falar, né? Mas vamos ler a parábola da 99 ovelhas, né? Vamos para Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 10 até o 14. Vamos ler juntos? Vede, não desprezei vós a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste.
porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Né? Tem uma passagem paralela em Lucas 18 também, né? Que é aquela Lucas 15, né? Que a gente até mais lembrado, né? Que fala que há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende, né, do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Eu achei interessante quando estava lendo essa passagem que quando Lucas fala, ele fala do pecador que se arrepende. Então é o evangelho da graça. Você tem que pregar para que essa pessoa seja salva, né, o pecador que se arrepende. Mas aqui em Mateus capítulo 18, em versículo 6, ele fala assim: mas qualquer porém que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe perdoasse um pedaço de uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Aqui o pequenino é o pequenino que crê no Senhor já. Então dessas 99 que está falando em Mateus, já são os irmãos. Então os irmãos, é lógico que a gente sabe que os irmãos são as cordeiras, são as ovelhas e cordeiros, né? Mas aqui é interessante que em Mateus está falando de quem já é irmão. Né? O Senhor importa, Ele não quer que nenhum pequenino se perca. Nenhuma das ovelhas se perca. Eu fiquei tocado que o desejo do Senhor é que nós não percamos nenhum dos irmãos que estão ao nosso lado. Né? Todos, o Senhor vê a nós como os seus pequeninos, né, que nós precisamos cuidar. Senhor Jesus. Então Davi é uma pessoa que tinha esse coração de cuidar das ovelhas, né, com responsabilidade, deixou um guarda para cuidar, né, quando ele se ausentou. Senhor Jesus. Agora vamos voltar para 1 Samuel 17. Então Davi, quando ele chegou lá e viu aquela situação que o Golias estava afrontando o povo de Israel, ele falou assim: eu vou lutar contra o Golias. Mas está no 31, né? 31, 32. Capítulo 17, versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Então, Saul era um homem alto, com armadura, olhou para Davi e falou assim: olhou para o menino ali e falou assim: como é que você vai lutar? Você é um menino. Nós aqui passamos 40 dias, nós somos o exército, estamos aqui, passamos 40 dias, ninguém teve coragem de lutar com ele. Você é um menino que vem lá e vai querer lutar com o Golias? Né? Daí respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então, ele é uma pessoa que tinha muita consideração pelo Senhor, não é? E o Deus, assim, o Deus para Davi era o Deus vivo. Talvez no tempo de Eli, Ofni e Finéias, o Senhor já não era, a visão era escassa, a palavra não era frequente, né? Samuel veio para restaurar isso, não é? E para Davi, Deus é o Deus vivo. Senhor Jesus, para nós ainda mais, né? Tem um livreto que fala que nós temos o Deus da ressurreição, não é? Não é apenas mais Deus vivo, mas é o Deus da ressurreição. Né? Ele passou pela morte e ressuscitou. Senhor Jesus. Então, irmãos, ele enfrentou, vamos dizer, o menino enfrentou o urso e o leão por causa de um cordeiro. Para fazer
Isso aí dependeu do Senhor, certamente. E por causa dessa experiência, que Deus é vivo, que imagina, a experiência para ele de matar o leão e o urso foi para ele uma prova que Deus é vivo. Não é? Porque ele tinha essa experiência, ele olhou para Golias e falou, vai ser a mesma coisa. Versículo 37, vamos ler. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Né? Daí ele falou, tudo bem, já que você quer ir mesmo. Daí pegou, botou a armadura de Saul em Davi, só que ele não conseguia nem andar com aquela armadura, né? Daí ele o que ele fez? Versículo 40. Ele tomou o cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, pôs no alforje de pastor que trazia, e a saber, no surrão, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então, ele largou mão de toda aquela armadura lá, todos aqueles métodos, vamos dizer assim, toda aquela coisa humana, e dependeu só do Senhor. Né? Senhor Jesus. Daí ele, agora vou acelerar aqui que a passagem é meio conhecida, né? Ele pegou uma das pedrinhas, atirou no Golias, acertou bem na testa do Golias, ele caiu no chão, daí ele sacou a espada de Golias, a própria espada de Golias, porque ele não tinha espada, né? E matou o Golias, decepou a cabeça dele, né? Daí, o Golias, irmãos, Golias, ele era um gigante, né? O gigante está sempre relacionado com uma coisa maligna, né, que se uniu com o homem. Números fala, né, e também Gênesis fala, que quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, né, gerou uma corrupção e gerou gigantes. Né? Números 13 e 33 fala de os filhos de Enac, né, que quando eles foram espiar a boa terra, tinha gigantes lá. E o povo devia ser morto porque era fruto de uma mistura, né, maligna. Senhor Jesus. Então nós, mesmo na nossa vida, a gente pode dizer que nós enfrentamos muitos gigantes, enfrentamos muita dificuldade, muitas vezes fora de nós, mas uma grande dificuldade que nós temos está dentro de nós. Dentro de nós também tem Golias, né, que se levanta contra o Senhor, provocando o Senhor, dizendo que o Senhor não é capaz, que não pode fazer, mas na verdade nós precisamos conhecer o Senhor, aquele que pode derrotar Golias dentro de nós. Né? Nós já temos visto que a coisa mais importante na vida da igreja que é negar a vida da alma. Né? Senhor Jesus. Saul, ele perdeu o reino porque ele sucumbiu, porque dentro dele foi crescendo uma insatisfação. Primeiro, ele era humilde. Ele falava assim, eu sou a menor das tribos de Israel, minha casa é a menor dessa tribo e tal. Na hora que foram falar, vamos ungir o rei, ele estava escondido no meio das bagagens, ninguém estava achando ele. Mas depois, com o tempo, ele foi, como se diz, se achando, né? Daí Samuel não chegava, ele foi lá, já que Samuel não chegou, eu vou fazer o sacrifício, e fez. Daí foi lá, mandou matar os amalequitas, e falou, não, essa parte aqui é muito bonita, tal, não vamos desprezar isso daqui não, é o melhor do gado, tudo. O rei da Agag aqui, ó, é o rei, né, tal, e deixou ele vivo. Né, desobedeceu o Senhor. Né? Muitas vezes a gente começa a achar que a gente pode fazer as coisas, né? Mas nós não podemos desobedecer o Senhor. Senhor Jesus. Queria ler 2 Coríntios, capítulo 10, 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Esse a gente pode ler junto também. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém. Que as armas da milícia não são carnais. Então, do mesmo jeito que Davi não usou as armaduras, as coisas lá de Saul, né, nós somos poderosos em Deus. Então, precisamos destruir fortalezas. Fortalezas na nossa mente, que se levanta contra o conhecimento do Senhor, contra a vontade do Senhor, contra querer cuidar dos irmãos. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus.
Então tá. Só queria ler aqui do episódio de Golias, vamos ler 2 versículos. 1 Samuel 17, o 45 e o 46. Fala assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com a espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Senhor Jesus, que nós não usemos das nossas armas, né? Armas carnais, né? Senhor Jesus, mas vamos no nome do Senhor. No passado nós já aplicamos essas 5 pedras como ferramentas que nós temos para destruir nossas fortalezas, né? Tem invocar o nome do Senhor. Ele foi no nome do Senhor. Então nós podemos invocar o nome do Senhor, chamar o nome do Senhor. Também podemos ler e orar a palavra. Podemos proclamar os hinos, podemos ruminar, podemos profetizar. Hoje, se a gente falar, a gente tem mais do que 5 pedras, né? Senhor Jesus. Amém. Para terminar, uma coisa importante de Davi é que mesmo depois que ele foi ungido rei, ele foi ungido para ser rei, mas Saul ainda era o rei. Daí Saul, depois dessa vitória que ele teve sobre Golias, chamou ele para fazer parte do exército. E daí o que aconteceu? No capítulo 18, versículo 7, eles saíam para a guerra, daí voltava. Daí quando voltava, né, o versículo 7 fala: as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então o rei Saul matou milhares, só que Davi, que é o servo, matou 10 milhares. Aquilo acabou com Saul, né? Ele falou assim: agora as pessoas estão louvando mais a Davi do que a mim, né? As pessoas estão dando mais valor para ele do que para mim. E ele tentou de várias maneiras fazer situações que Davi fosse morto. Mandava ele para frente da batalha, falava assim: quer casar com a minha filha? Então mata 100 filisteus. Daí foi lá e matou 200, né? Ele fazia várias situações para Davi morrer, né? Botando Davi em perigo para ele morrer, mas o Senhor era com ele, né? E Davi, ele teve 2 oportunidades. Depois dele ter tentado matar Davi e não conseguir, ele passou a perseguir abertamente Davi. Davi teve que fugir, porque se ele não fugisse, Saul ia matá-lo. Daí quando ele estava fugido, né? Saul ia com o exército atrás de Davi para matar. E 2 vezes Davi teve a ocasião, a oportunidade de matar Saul. Uma vez Saul estava com necessidades lá, entrou numa caverna. Só que Davi estava dentro da caverna. E o pessoal, os soldados que estavam com Davi, falaram: mata ele agora, né? Mas vamos ler aqui. Está em 1 Samuel 24. 1 Samuel 24. 24 depois o 26, né? Então, os homens de Davi lhe disseram, 24:4. Os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse a seus homens: o Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Da outra situação foi no capítulo 26, que o Saul tinha acampado, o exército, o grupo que estava com Davi viu eles acampados, eles estavam dormindo, e daí tinha a oportunidade de matar Saul ali. Mas depois, de novo, 1 Samuel 26, vamos ler só o 11. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Ele foi lá, teve do lado de Saul, ele pegou a bilha
a bilha da água e a lança. Ou seja, chegou do lado de Saul. Se ele quisesse, tinha matado Saul ali na hora. Só que ele pegou as coisas e levou embora. Nas 12 ocasiões, depois Saul, Davi se revelou para Saul. Saul, eu tive aqui, o Senhor me entregou nas minhas mãos e eu não estendi a mão contra você. Né? Só que Saul falava, tudo bem, vamos parar com isso então, eu não vou mais matar você, mas depois eu mudava de ideia e... Né? Senhor Jesus. Mas o ponto importante aqui é que Davi não estendeu a mão contra o ungido do Senhor. Saul, apesar de ter desobedecido o Senhor, né, o Senhor já ter falado que o reino ia passar dele, mas ele ainda era uma pessoa que tinha sido ungida pelo Senhor. Então Davi, ele respeitava muito esse fato. Né? Davi era ungido também. Mas ele falou assim, não posso fazer nada contra o ungido do Senhor. Na nossa experiência, o que é? Tem irmãos que estão na nossa frente, que estão cuidando de nós. A gente pode até falar assim, eu fiz tal coisa errada. Mas qual que deve ser a nossa atitude? Não podemos criticar, proferir ou fazer alguma coisa contra aquele que o Senhor ungiu. Não é? Então, nossa atitude deve ser sempre de respeito. Porque a pessoa que o Senhor estabeleceu, o Senhor ungiu, ela tem uma comissão sobre ela. 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10 fala que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10 fala, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, se a pessoa que é ungido do Senhor fez mal, o Senhor vai tratar. E nós também, se por nosso lado, se nós fizermos crítica e falarmos mal, também nós não vamos ficar impunes dessa atitude. Né? Então, nós devemos ter sempre atitude de respeito. Né? Mesmo que você, aos seus olhos, você ache que você tem toda a razão de falar o que você quer falar. Mas não temos esse direito. Que o Senhor nos guarde. Né? Porque isso é uma coisa muito séria diante dos olhos do Senhor. Né? Então, essa lição que tem Davi, ele não ousou estender a mão contra Saul. Apesar de Saul querer matar ele, se Saul tivesse a chance, fazia picadinho Davi. Né? Até de ter só cortado o manto do Saul, o coração dele ficou palpitante. Né? Ficou assim, assustado. Então nós temos que respeitar aqueles que o Senhor colocou na nossa frente. Né? Mesmo quando nós ouvimos críticas, irmão, nós também devemos respeitar e não agir da mesma maneira. Né? Senhor Jesus, não tem razão para fazer dessa maneira. Precisamos respeitar. Mesmo que você não concorde, mesmo que você seja maltratado como Davi foi por Saul. O Senhor um dia vai ter o seu tribunal, Ele vai julgar todas as coisas. A nossa parte, nós não vamos vindicar nada. O Senhor é aquele que vindica todas as coisas. Né? Senhor Jesus. Então, irmãos, acabamos. Amém. Senhor Jesus, agora o que vai acontecer? Podemos gastar uns 10 minutos, né, para compartilhar nos grupos, né? Amém.